O ano era 2018 e mais uma vez o Saiko tinha dado uma sumida do YouTube. Ele simplesmente parou de postar vídeos no Saiko Joga, que na época era o canal principal dele. Ele nem ficaria tanto tempo assim sem postar, só um pouco mais de um mês, mas aquilo já foi o suficiente para deixar todo mundo preocupado e fez com que um pessoal pensasse as teorias mais malucas para explicar o que tinha acontecido com ele. Mas para nossa alegria, na metade do mês seguinte, o nosso cearense favorito tinha voltado à vida com um puta de um vídeo divertido e bem editado dele redescobrindo um dos desenhos que ele tinha assistido na infância, que se eu não me engano se chama Reboot. Essa ideia foi tão boa que fez com que lá no final do mês, o Victor do canal Gema Please também fizesse um vídeo no mesmo tema, dele tentando relembrar um desenho que ele tinha assistido na infância que passava na Cartoon Network. E eu vendo isso não podia perder aquela oportunidade. Eu resolvi escrever um comentário falando a respeito de um filme que eu tinha me esquecido que passava na Matinê Cultura. Vai que alguém se lembrava dele. O comentário foi esse aí. E bom, mesmo eu não tenho muitas esperanças, eu deixei ele lá. E um tempo depois, lá pra metade de dezembro, me veio a notificação desse outro comentário. De algum jeito, mesmo sem entender o que estava escrito, eu consegui entender de alguma forma que eu tinha encontrado aquele filme de novo. Albert and Holm no original, eu provavelmente pronunciei errado, ou melhor, A Maçã e o Bicho da Maçã é um filme de animação dinamarquês-sueco de 2009 feito pela Copenhague Bomboy, um estúdio de animação que eu nunca ouvi falar e que o maior sucesso deles foi O Grande Urso de 2011, que eu também nunca ouvi falar. Para refrescar nossa memória, o filme conta a história de Torben, uma maçã que almeja ser a maçã mais perfeita do pomar, para que assim ela seja levada para algum departamento de frutas de uma loja e seja exposta lá. Mas seus sonhos vão por água abaixo quando um verme chamado Sylvia se aloja dentro do Torben, fazendo com que ele seja expulso da árvore. Agora, longe de casa, junto de Sylvia e do seu amigo Newton, uma maçã que tem a aparência de uma pera, que resolve sair do pomar para viver a vida de uma maneira mais livre, vão juntos procurar alguém que possa ajudar Torben a se livrar de Sylvia. Sim, acreditem se quiser, de algum jeito tornaram frutas falantes algo interessante, diferente de a laranja irritante ou os vegetais. Tá, a respeito dos vegetais eu não posso falar muito, já que eu mal me lembro do único filme que eu vi deles, e desconsiderando aquele DVD musical que eles fizeram junto com a Cristina Mel. Mas realmente esse filme tem alguma coisa a mais. Torben é uma maçã chata, resmungona e que não mede esforços para passar os outros para trás, se isso fizer com que ele chegue mais perto do seu objetivo de vida, que é se tornar essa bendita maçã perfeita. E quando eu falo que o Torben é realmente obcecado pelo objetivo dele, ele é realmente muito obcecado. Mesmo quando ele vê um amigo próximo chamado Herbert criar ácaros, e o Herbert não tem nenhum controle sobre isso, a primeira coisa que o Torben decide fazer é avisar as outras maçãs para que elas juntas expulsem o Herbert. Isso é um pouco cruel demais. Até com aquele outro amigo que eu disse pra vocês, o Newton, ele gosta de ficar falando dele por trás com os outros. Ou pior, na verdade, pela frente, já que o Torben fala na cara dele que ele precisa demonstrar aos outros que desgosta dele para que ninguém implique com ele. E já que eu falei do Newton, ele é uma maçã que cresceu deformada e por isso ele nunca vai se tornar uma maçã perfeita, além dele ser verde. Então, o desejo da vida do Newton é sair do pomar para ver o máximo possível antes que ele apodreça. Um desejo que pode ser muito difícil para uma maçã que deu o azar de nascer em um pomar de maçãs premiadas. A Silva, como eu tinha dito, é um verme muito emotiva e boca aberta que adora ficar conversando com os outros e ao mesmo se tornar uma borboleta, mas para isso ela precisa ficar algumas semanas dentro do Torben, e é justamente isso que causa a ruína dele. O Torben é descoberto que está com um verme e ele é expulso do pomar, assim como ele fez com Herbert. Mas o Torben não aceita que não tem mais condições de ser uma maçã perfeita e ele vai em busca de tentar resolver o problema de qualquer jeito. Mas se ele parasse para pensar em algum momento, mesmo que ele conseguisse se livrar da Sylvia, ele provavelmente nunca ia conseguir voltar ao que era antes, já que, afinal de contas, quem ia querer comer uma maçã bichada, que nem tá presa no seu pomar para ser colhida, e que nem conseguiria voltar para lá de início de conversa, já que como ele vai subir de volta para a árvore, já que ele não tem mãos? Essa parte é meio idiota. Mesmo o Torben não percebendo isso, ele vai em busca do seu objetivo com a Sylvia e o Newton, e no caminho eles encontram as mais diversas frutas e legumes que têm os mais diferentes estilos e objetivos de vida, como o Bo, que é uma cereja que gosta de cantar da maneira mais irritante o possível.
Tá, eu sei que eu gosto de backyardigans, então como que eu não gostaria de ver personagens cantando em animações? Mas aí tem uma diferença. Nenhuma das vezes que o Bo canta ele consegue rimar. Nenhumazinha, nenhuma mísera frase. Eu sei, a música não precisa rimar pra ela ser dançante ou gostável em algum nível, mas realmente a rima faz falta, já que é o jeito que ele canta. As pessoas que estavam envolvidas nisso, em adaptar as canções, mandaram mal demais. Ainda mais que o desgraçado só fala cantando. Era necessário que isso ficasse bom. Pronto, eu acho que agora dá pra entender meu ponto. Ele não só é um personagem que vive cantando, como só fala cantando e não consegue rimar um único verso. Talvez isso seja só um problema da adaptação e no original seja melhor, mas também não tem muito como fugir. Esse filme é super desconhecido. Olhem a quantidade de avaliações que ele tem no IMDb, Letterboxd ou no Rotten Tomatoes, que literalmente não tem nem uma. É impossível que esse filme ganhe uma redublagem com uma nova adaptação das falas do Bo, então eu tenho que lidar com isso. Os personagens serem irritantes, ou melhor, o Bo ser irritante, não é o principal problema do filme, mas sim a mensagem dele. Ser jogado a cada 15 minutos na tela que as coisas da vida podem não dar certo e você deve estar pronto para encarar mudanças sobre o que você deseja fazer é muito chato. Ainda mais que o filme se inicia com um monólogo falando sobre isso, o Tobin fica se questionando o filme inteiro sobre isso, mas tá, ok, essa é a função dele dentro do filme, e é ele que vai passar por essa transformação, mas também tem um monólogo no final falando sobre isso. Isso é muito irritante, já que todo mundo sabe que é um filme que vai chamar a atenção de crianças, pois é uma animação no final das contas, mas isso não é um motivo de você tratar as crianças como estúpidas. A gente pode usar de exemplo a Viagem de Chihiro, que trata sobre um tema muito parecido, de uma forma muito mais leve na superfície, não estragando o significado ou a intenção dos personagens toda hora, mas sim tratando com sabedoria e gerando curiosidade nas pessoas que assistem. Caralho, nessa eu fui longe. Quem diria que eu estaria elogiando a Viagem de Chihiro, sendo que eu achei ok? Tá, eu tô supondo com base no que eu lembro quando eu assisti em 2020. Que eu cheguei a gostar, mas eu só não achei uma obra-prima que todo mundo falava. Mas agora eu tô vendo que eu preciso rever ele. Mas mesmo lidando com esses problemas, não dá pra dizer que eu não me surpreendi com o final do filme. Eu fiquei o filme todo lidando com as chatices do Bo, com a obra me dizendo o significado dela, mas eu fiquei satisfeito com a solução final para os problemas dos personagens. Foi sem dúvidas uma resolução curiosa e vale a pena ver por ela e também pela jornada como um todo. Foi divertido ver as frutas se aventurando por aquele mundo que parecia tão grande para eles, mas no final das contas a gente percebe que não é tão grande assim, e com isso o filme acaba ficando com a minha nota 6, que não é ruim, mas o filme podia ter sido um pouco menos claro. Eu queria agradecer ao Mark Infopec, já que ele postou no canal dele o filme completo dublado em fevereiro do ano passado, e a Isabela, que em março de 2019 postou um vídeo dela falando que lembrava do filme, que eu nem nunca cheguei a assistir completo, pra eu não pegar spoiler, porque vai que alguém postava o filme completo, não é mesmo? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem um gostei, se inscrevam e por que não assistam ao vídeo que eu falo sobre Selva dos Montes, um outro desenho que passou na Matina Cultura. Tá, eu acho que foi isso, então tchau, galera. Café